Olá, sejam bem-vindos no canal Viva com Sabedoria. É sempre um prazer ter o carinho de sua audiência. Essa é a série O Motivo de Coragem, baseado nas três mensagens de Apocalipse, capítulo 14. E esta é a lição número 3, intitulada O Motivo de Escolher. E nós estamos a analisar nessa lição, ele é digno de sua adoração. Vamos decidir colocar aqui uma segunda parte do Daily Glória, né? E vamos ir mais ao fundo sobre essa questão que está relacionada com a primeira mensagem angelical. Confira comigo o que está escrito em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno. Versículo 7. Li o versículo 6, agora o versículo 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Que essa é a particularidade que nós vamos analisar numa segunda parte nesse vídeo. Porque vinda a hora do seu julgamento. Por que dai-lhe glória? Porque chegada a hora do seu julgamento. Então a gente vai analisar claramente, mais aprofundadamente essa questão, né? Bem, eu quero começar a analisar esse vídeo com uma pergunta. E essa pergunta é bastante interessante, né? Temer a Deus e dar-lhe glória, dar-lhe glória. Como é que você dá glória a alguém que você não conhece? Né? E por que o dar-lhe glória está relacionado com o julgamento? Né? Dar-lhe glória. Chegou a hora do seu julgamento. É porque em algum momento da história, alguém questionou a glória de Deus, certo? Essa apreciação é muito interessante, sim. Desde a grande controvérsia entre o bem e o mal, relacionada ali intrigadamente entre Cristo e Satanás, o que está em jogo aí é quem é Deus. Né? Na sua opinião, quem é Deus? Você conhece Deus? Quem é Deus para você? Bem, se eu tiver que analisar esse aspecto à luz de Êxodo, capítulo 20, vai pegar as Sagradas Escrituras, Êxodo, capítulo 33, versículo 18, capítulo 33, versículo 18, nós encontramos aqui um pedido de Moisés, né? Êxodo capítulo 33, versículo 18, que diz o seguinte: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Não é interessante? Moisés pediu para ver a glória de Deus. Não vamos perder muito tempo. Qual é o contexto aqui? Israel havia se apostatado depois de Deus ter feito concerto com eles no Monte Sinai, tendo dado os 10 mandamentos que refletem a sua glória e seu caráter. Moisés ficou 40 dias no monte com Deus, e quando ele saiu de lá, o povo havia feito um bezerro e Moisés havia partido os 10 mandamentos. É como se Deus havia quebrado a sua aliança com o povo de Israel. E é daí que houve essa bifurcação entre Deus e seu povo, que entra esse contexto de Moisés pedir que queria ver a glória de Deus. Porque Moisés queria ter certeza que Deus havia reatado o seu concerto com o povo, que havia quebrado por ter feito bezerro. E ele queria ter essa certeza. Vê como é que Deus o responde, né? Como é que Deus o responde aqui mesmo no versículo 19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade ou glória por diante de ti. Proclamarei o meu nome, proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E o versículo 20. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face. Interessante. Vê que aqui Deus, ao responder o pedido de Moisés, ao começar a responder o pedido de Moisés, ele fala para Moisés, ele introduz duas palavras interessantes. Não verás a minha face. E ele usa a expressão glória, mas eu quero ver a tua glória, com a expressão bondade. Já percebeu que existe aqui, que ele faz um paralelo entre glória e bondade? Na verdade, isso é para querer dizer que Moisés queria ver o caráter de Deus. Moisés queria ter certeza do perdão de Deus. Queria ter certeza do amor de Deus, né? É basicamente o contexto. Agora, vejam como é que é interessante no capítulo 34, o versículo 5, como Deus responde automaticamente para Moisés. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, grande beneficência e verdade. E aí prossegue. Bem, Moisés queria ver a glória de Deus, mas o que Deus mostrou para Moisés? Deus mostrou sua bondade, Deus mostrou sua misericórdia, Deus mostrou sua compaixão.
Qual foi o motivo pelo qual gerou grande conflito entre o bem e o mal? Foi porque, em algum momento da história, a glória de Deus foi questionada, o caráter de Deus foi questionado. E o que Deus está a mostrar para Moisés quando Moisés pediu para ver a glória de Deus? Deus mostra a sua bondade, Deus mostra seu amor, mostra a sua compaixão. Ele mostra que é um Deus de misericórdia. Você já percebeu que essa é uma lição bastante fundamental e crucial para todos nós? Exato, por isso que eu perguntei se você conhece Deus, se você já viu a Deus e você já experimentou Deus na sua vida. Você já experimentou isso? Bem, confira o que está escrito, continuando a analisar essa questão, confira o que está escrito em João capítulo 1, o versículo 1 até 3 e o versículo 14. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, o Verbo. E sem ele, o Verbo, nada do que foi feito se fez, o Verbo. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, interessante, e habitou entre nós, maravilha. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A quem Deus, Pai, revelou toda a sua glória em Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, semelhante ao Pai, coeterno, coigual, co-substancial ao Pai, por isso é que Ele também é Deus, por causa disso. E Ele também é a revelação da glória de Deus. Em outras palavras, fazendo aqui o link com a glória de Deus, tem que ver com seu amor, sua bondade. Jesus Cristo é a revelação da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Você consegue entender como é que isso é lindo? Bem, quando o primeiro anjo diz que dá-lhe glória, na verdade foi Deus quem revelou a sua glória, revelou o seu amor na cruz do Calvário, com a morte de Jesus. E ao ter ressuscitado, Deus revelou sua compaixão, sua misericórdia para com os seres humanos, para nos dar uma segunda chance de nós experimentarmos sua bondade, seu amor, sua misericórdia, sua compaixão em nossas vidas. A cruz do Calvário é a manifestação da glória de Deus. Não é interessante isso? Isso é incrível, isso é interessante. Jesus Cristo é a revelação da glória de Deus. Por que nós devemos dar glória a Deus? Porque Deus revelou sua glória em Jesus Cristo. Jesus revelou a glória do Pai no seu caráter com bastante amor para conosco. E o clímax da revelação da glória de Deus em Jesus Cristo foi a sua morte na cruz do Calvário. Logo isso nos dá a entender que a mensagem do primeiro anjo é a restauração da posição de Deus como um Deus de amor, que na verdade reflete a base do seu governo. Por isso é que ele está dizendo que dai glória a Deus. Por quê? Porque ele revelou a sua glória. Ele revelou a sua bondade, revelou a sua misericórdia. Agora, nota como é que é interessante essa mensagem, como é que ela se expande, né, dentro do contexto da ele glória e chegou a hora do seu julgamento. Vimos aqui a glória de Deus revelada na cruz. Agora vamos ver a glória de Deus revelada no julgamento. Confira o que está escrito em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Confira aqui, Daniel capítulo 7, o versículo 9 e o versículo 10 e o versículo 14. 13 e 14. E o 13. O versículo 9 diz assim: E continuou olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Quem é o ancião de dias? É o Pai. Interessante. E o versículo 10 diz assim: Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o julgamento e abriram-se os livros. O ancião de dias representa o Pai, cujo caráter, que revela amor, bondade, compaixão, foi questionado. Agora ele se assenta como grande juiz para reivindicar a sua glória. Percebe? E os anjos em milhares e milhões de milhões estão em volta do trono dele para assistirem como Deus está reivindicando, está revelando a sua glória, sua bondade, seu amor para com os habitantes da terra. Porque é exatamente isso que Lúcifer questionou, o anjo caído questionou.
Ele questionou a bondade de Deus, questionou a glória de Deus, questionou a bondade de Deus, questionou o amor de Deus. Agora Deus está sentado. Agora Deus, por ter revelado na cruz a sua glória, em julgamento, Ele reivindica a sua glória. Por isso é que a mensagem é clara: dá-lhe glória, porque Deus revelou a sua glória. Dá-lhe glória, porque Deus, Ele nos amou tanto, que deu seu Filho na cruz. E Ele agora está num juízo investigativo, não só para revelar para nós a sua glória, para que a gente lhe dê glória, mas também para que o amor dele alcance sua vida e alcance seu coração. Veja o versículo 13. O versículo 13 diz o seguinte: depois, o versículo 14, melhor dizendo, sim, Apocalipse capítulo 7, o versículo 13. Ok, já achei. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, o fizeram chegar até a ele. Deus revelou a sua glória na cruz do Calvário em Jesus. Agora Deus, no grande julgamento investigativo, Deus está a reclamar a sua glória revelada em Jesus. E Deus quer revelar a sua glória em Jesus Cristo. Você consegue perceber como é que é linda a mensagem de Deus? E dentro desse contexto todo, nossa atitude deve ser a de Moisés. Senhor, eu quero ver a tua glória. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, eu quero ver a tua glória. Por quê? Porque Deus revelou na cruz. E Deus está a reivindicar essa glória no julgamento investigativo para que todos o conheçam. O julgamento investigativo é, na verdade, a verdade de que Deus quer que todo mundo conheça tal como Ele se revelou em Jesus Cristo. Que todo mundo descubra a sua glória revelada em Jesus Cristo. Que todo mundo descubra a sua bondade, experimente sua bondade revelada em Jesus Cristo. Esse é o objetivo do julgamento, é que toda a humanidade descubra a glória de Deus. Experimente a glória de Deus. E veja como é que no final do grande conflito entre o bem e o mal, antes que termine o tempo da graça, Deus dará uma oportunidade para que todo mundo contemple a glória de Deus. E aí seremos levados a fazermos uma escolha. Vê o que está escrito em Apocalipse capítulo 18, o versículo 1. Apocalipse 18, o versículo de ler 1. E depois dessas coisas vi descer outro anjo que tinha grande poder, e a terra se iluminou de sua glória. Uau! Chegará um dia em que Deus vai revelar a sua glória para toda a humanidade por meio da mensagem do Evangelho eterno. Por isso é que Jesus Cristo, em Mateus 24, versículo 14, diz que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todo o mundo, depois virá o fim. E Apocalipse 14, versículo 6, diz claramente o Evangelho eterno. O anjo proclama o Evangelho eterno. Deus revelou sua glória na cruz do Calvário, para que todos o conheçam. E nesse momento de juízo investigativo, Deus está a preparar uma igreja, está a preparar um povo que guarda os mandamentos e tem um testemunho de Jesus, à luz de Apocalipse 17, 12, versículo 17, e Apocalipse 14, versículo 12, que vai, através desse povo, revelar a sua glória, revelar o seu amor, revelar a sua lei, que é o reflexo do seu caráter, e revelar toda a sua bondade, para que todos nós sejamos levados a escolher. Ninguém ficará sem conhecer quem é Deus, para dar-lhe glória. Deus irá se revelar em toda a plenitude pelo poder do Espírito Santo, na proclamação da mensagem eterna dos três anjos. Aí todos nós seremos levados a escolher se vamos dar-lhe glória ou vamos rejeitar a sua glória. Se vamos aceitar a sua bondade ou vamos negar a sua bondade revelada em Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus assim que foi exaltado na cruz, Jesus também no final dos tempos será exaltado e todo mundo irá compreender que Jesus é a glória de Deus Pai, é a revelação da glória de Deus Pai. Aí todos nós seremos levados a escolher entre aceitá-lo ou negá-lo. Veja esse texto de João capítulo 17, João 17, o versículo 5. João capítulo 17, o versículo 5.
Confira comigo o que está escrito nesse capítulo. O versículo 5 diz o seguinte: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus é um com o Pai, por isso é que Jesus Cristo é a revelação da glória de Deus. O Pai foi questionado por Lúcifer e o Pai revelou a glória de Deus foi questionada por Lúcifer e Deus e o Pai em Cristo revelou a sua glória na cruz do Calvário. E no final dos tempos, em Jesus Cristo, Deus irá revelar a sua glória. E ali, toda a humanidade irá compreender quem é Deus. Assim como Moisés disse: Senhor, quero ver tua glória. É a vontade de Deus no juízo investigativo revelar para toda a humanidade a sua glória, revelar a sua bondade, seu amor e sua misericórdia. Ou você vai aceitar a bondade e o amor de Deus, ou você vai rejeitar o amor e a bondade de Deus. Por isso é que glória e julgamento andam entrelaçadas, porque no julgamento Deus está a reivindicar a sua glória. No julgamento, Deus está a criar um ambiente para que toda a humanidade compreenda e conheça quem Ele é, para dar a Ele glória. Faça como Moisés. Peça para conhecer a glória de Deus. E Deus irá se revelar a você em Jesus Cristo, através de sua palavra. E você irá conhecê-lo. E você irá amá-lo. E você irá obedecer. E você irá se curvar diante dele. Lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo você para a próxima lição.